a gente vai para a pergunta de hoje, né? A pergunta que a gente vai estudar, responder hoje. A pergunta é a seguinte, olha aqui. Pelo bem, né? Porque seria até impossível a gente pensar que pelo mal, né? Mas pelo bem, Deus é a favor da guerra. Isso porque as pessoas gostam de lembrar de Moisés, aquela guerrança toda, de Josué, né? Deus matando gente, Deus mandando matar gente, né? Essas coisas todas. A gente tem esse ímpeto maligno, né? De resolver as coisas matando as pessoas e etc. Temos essa ideia, isso é maligno. Ah, mas tem gente que pensa assim, cada um vai dar conta de si, né? Mas isso não é de Deus. Então vamos ver aqui as respostas. Deus, primeiro argumento da resposta é o seguinte: Deus é amor. E complementando isto, Deus é justiça e santidade. Assim sendo, ele nunca fez ou tem prazer em qualquer coisa que fira esses atributos. Mesmo que quisesse, nunca conseguiria ser ou fazer algo fora dos princípios do seu amor, da sua justiça e da sua santidade. Nada que exista e que fira o seu amor foi feito por Deus. Nada. Deus não aprova nada que fira o seu amor. Todas as coisas e eventos que Deus não fez foram produzidas exclusivamente ou pela ausência do que ele fez. Por exemplo, existe a escuridão. Escuridão não foi criado por ninguém. A escuridão é a ausência de luz. A luz foi feita, mas a escuridão é a ausência do que foi feito, né? Ódio. Existe ódio? Existe. Quem criou o ódio? Ninguém. Ódio é a ausência de amor, né? Então, muito bem. Ou foram produzidos exclusivamente ou pela ausência do que ele fez, ou pela atuação ou crenças de suas criaturas vivas. Aí podem ser seres humanos, os animais, ou tudo mais que tenha vida própria e que foram criados por ele na criação de tudo e de todos. Terceiro, portanto, Deus não é a favor de nenhuma guerra, como também dos motivos e das pessoas que levam à guerra, ou que provoquem os outros a uma guerra. Não é a favor da guerra, não é a favor de quem faz a guerra, e nem é a favor de quem provoca essa outra pessoa para fazer a guerra. Entendeu? Eu posso não ter feito a guerra, mas se eu provoco para que alguém faça, Deus também não aprova o que eu estou fazendo. Cadê? Atualmente, existe a chamada guerra híbrida. Precisa ler sobre isso, tá? Dê uma olhada porque a gente pensa que guerra é somente aquela que está acontecendo aí lá na Ucrânia. Mas existem outros tipos de guerra que são piores do que essa que está acontecendo. São as guerras que estão dentro da sua casa, ou ao lado da sua casa, ou na sua vizinhança, e você não percebe. Mas você sofre as mesmas consequências daquela guerra lá. É uma coisa do diabo. Muito pior do que a outra guerra. Porque você termina participando dela e não percebe. Então vamos ver aqui. Então, existe a chamada guerra híbrida, que não usa armas de fogo, mas promove situações para levar países a se submeterem aos interesses de países mais ricos e poderosos. Por exemplo, guerra híbrida tem sido normal, comum, nos países da América Latina,
para que estes derrubem governos, derrubem governos. Aliás, na Ucrânia também, em 2014, ocorreu uma guerra híbrida, né? Países estrangeiros forçando tudo aquilo que aconteceu em 2014. Mas a gente aplaude. Olha, viu o perigo da guerra híbrida? Ela é pior do que a outra, porque ela acontece e a gente até ajuda a acontecer. Tem sido normal nos países da América Latina para que estes derrubem governos e levem seus legislativos a fazerem leis que favoreçam o enriquecimento de estrangeiros sobre suas riquezas. E isso gera mortes e misérias também, né? Eu falei há pouco tempo, né, nesse culto que anos atrás foi descoberto o pré-sal. O pré-sal não sei se é dito que é o maior, né, coisa de petróleo que foi encontrado pelo Brasil, e fizemos uma festa, e esse dinheiro vai ser para a educação do país, vai ser para a saúde do país. A gente, né? Foi feito uma festa. Aí veio o golpe, derrubou o governo. Sabe qual era o interesse? Interesse de fora. O americano queria o petróleo. Então, nós caímos na conversa híbrida deles, na guerra, derrubamos o nosso governo, aí então eles vieram e facilitaram para que o legislativo, né, esse bando de gente aí do Centrão, e os evangélicos que estão lá também, fossem lá e fizessem leis. Não, o dinheiro não vai para a educação e para a saúde, não. O dinheiro vai para a mão dos estrangeiros. Tá assim. Adeus, educação, né? Então, isso é uma guerra híbrida. Isso trouxe miséria, isso trouxe fome. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome. Nós temos muita gente. Hoje, o cume agora é gente atrás da fila do osso. Entendeu? Quem foi que fez isso? Nós caímos nessa questão da guerra híbrida, né? Nos levaram a agir contra nós. Muito bem. Então, isso é guerra, tá? E Deus não aprova. É do cão isso, é do diabo. É para enganar. É um engano que é feito. 4. Mais uma vez, a gente lembra que, segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro, à ganância, ao lucro, ao ganho sobre a exploração de outros é a causa de todos os males, de todas as aflições no mundo, de todas as guerras, inclusive, tá bom? O amor ao dinheiro, às riquezas, ao lucro, ao capital, à ganância é a causa de todos os males. Às vezes nem parece que é, né? Mas por trás tem interesses econômicos em todos os males. Deus não é favorável a esta ganância maligna, nem o que ela produz na vida e nas convivências humanas. 5. Deus não é a favor das pessoas que promovem a guerra, como também não é a favor das pessoas que provocam direta e indiretamente a guerra para obterem vantagens. Tem país aí, né? Eu já falei tanto o nome dele aqui que não vou nem repetir. Tem país aí que faz questão de provocar a guerra para poder vender armas. Aí provoca, vende arma de um lado e vende arma do outro. Ele quer ganhar o dinheiro. Pode se matar aí, se matem. Olha, realmente, ele tem razão. Você tem razão, ele está querendo lhe prejudicar, viu? Aí vai para o outro, ele de lá está querendo lhe prejudicar. O que é que você vai fazer? Vai ficar assim mesmo? Não, tome arma, venda, come, não, paga depois, me dá com isso, faz isso, faz aquilo, me dá o dinheiro, toma aí. E você também, toma arma. Para ganhar dinheiro. Enriquece com a maldade, enriquece com a perversidade. Vive disso. É um país de guerra. O tempo todo é fazendo guerra. Em todo canto do mundo. Ele tem bases para guerra. Deve ter umas 100 bases distribuídas pelo mundo, porque dá dinheiro. Fazer guerra dá dinheiro, ganha. No mínimo, você pode roubar, né, as riquezas daquele país, você pode roubar o petróleo, como faz na Síria,
e outros países. É incrível. É uma coisa do diabo. Do diabo. E eu não estou nem falando do cão, não. Estou falando de uma coisa maligna, enganadora. Estou defendendo a liberdade e botando a mão no seu bolso para tirar o que é seu. Eu estou defendendo a democracia e botando a mão no seu bolso para tirar o que é seu. Percebe como é diabólico o negócio? Assim, é certo que Deus não aprova a guerra. Não, deixa eu continuar aqui o ponto 5. Né? Deus não é a favor das pessoas que provoquem a guerra, como também não é a favor das pessoas que provocam direta e indiretamente a guerra para obterem vantagens. Nada justifica uma guerra, nada, absolutamente nada. Isso inclui patriotismo, crenças, religião, irmandade, fraternidade ou qualquer outro pseudo-motivo que se venha para provocar ou enfrentar a guerra em qualquer tipo de violência. Hoje eu vi uma reportagem de uma mulher que fez o tal coquetel Molotov, encheu de querosene, botou um pano, tocou fogo. Na hora que ela foi jogar, o querosene caiu todo nela. De quem é a culpa disso? De um governo irresponsável da Ucrânia. Ele mesmo não vai fazer, mas ele manda o povo fazer e o povo imbecil vai e faz. E agora, quando a vez que o civil é alcançado, não, isso não pode, a guerra contra os civis. Não, mas ele mandou que os civis, ele armou os civis para entrar na guerra. Não existe civil lá dentro, está todo mundo armado. Irresponsável. Para quê? O que é que eles vão ganhar com isso? Ah, não, patriotismo. Com morte de pessoas? Isso é imbecilidade. Morrer pela minha pátria? Não existe isso. Isso é falso, é mentiroso. A gente, quando defende a pátria, não defende a pátria. Está defendendo o patrimônio de uns que não vão para a guerra. E a gente fica lá falando, não, estou defendendo a pátria. Não, defendendo o patrimônio daqueles que não vão para a guerra. Tolice. Gente, a gente é besta demais. E o povo aproveita, né, dessa nossa tolice. 6. Assim é certo que Deus não aprova a guerra, híbrida ou não. Não aprova quem provoca e se faz de inocente ou defensor da liberdade e, com essa fantasia, pratica a guerra. Também não aprova os que condenam umas guerras e favorecem outras, como é o caso da mídia e da ONU, que condenam as guerras que se contrapõem ao capitalismo, mas não se importam com o que acontece contra os palestinos sem pátria. Os palestinos, todo dia é morto gente. Hoje eu vi uma reportagem, soldados israelenses maltratando crianças palestinas. Isso não incomoda ninguém, não. Olha o que é que o capitalismo faz com a gente. A gente está incomodado, e tem razão, com a guerra da Ucrânia. Mas a guerra, o que está acontecendo lá, não, tudo bem, isso aí está certinho. Israel pode fazer o que ele quiser, pode matar quem ele quiser. Pode jogar bomba lá na Síria, como estão fazendo. Não tem nada, não. Isso aí é normal. Ué, os ucranianos são importantes, mas esses outros não são? Olha que hipocrisia. Gente, a gente é hipócrita demais. Cadê? Que condenam as guerras e se contrapõem ao capitalismo, mas não se importam com o que acontece com os palestinos sem pátria, por causa da ONU, né? E a Síria e outros países onde acontecem guerras, mas não têm riquezas como petróleo para serem protegidos pelos interesses capitalistas. 7. Conhecendo Deus e tudo isto que ele é, e por isto ele não aprova nenhum tipo de violência contra pessoas. Podemos afirmar que Moisés e outros que entenderam guerra e matança como vontade de Deus se equivocaram, apenas se deixaram levar pela carnalidade pessoal ou de outros para afirmarem aprovação divina a este ou outros tipos de violência contra outras pessoas. 8.
A orientação de Jesus é muito clara sobre isto. Se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Não deixe ninguém entrar, forçar você a entrar em guerra, não. Ofereça outra face. Se o violento lhe obrigar a andar uma milha, vá duas. Vá além. Abra mão de seus orgulhos, de suas violências, de suas vaidades. Abra mão de todo e qualquer prejuízo que isso lhe trouxer. Confie em Deus. Submeta-se, perdoe seus inimigos, pois sendo assim, manso, você herdará a terra. Você será bem-aventurado. Você será excelente luz do mundo e sal da terra. E o mundo amado de Deus, inclusive seus inimigos, vendo seu testemunho, glorificará o vosso Pai que está nos céus. Diferente, né? 9. Jesus não somente informou isso, mas ele viveu plenamente isto e foi convicto disso para a presença julgadora de Anás e Caifás, para a presença de Herodes e Pilatos. E pior ainda, foi assim diante dos religiosos do seu tempo, gente que se dizia de Deus e que o crucificou entendendo que estavam agradando a Deus. E por fim, além de tudo isso, ainda pediu a Deus que perdoasse tanta alienação deles, na religiosidade violenta que praticavam, na insensatez que a carnalidade lhes cegava. 10. E por último, Dietrich Bonhoeffer, nos tempos de Hitler, por ele não apoiar o nazismo, era um teólogo, filósofo teólogo, né? Por não apoiar o nazismo, como a maioria dos cristãos estavam fazendo no país e na Europa, é atribuído uma palavra ao oficial alemão que iria matá-lo. Ele disse: mesmo que você me corte em 1000 pedaços, ainda assim, cada pedaço vai continuar lhe amando e lhe perdoando. Isso é cristianismo. Deus não aprova guerra nenhuma, violência nenhuma. O que Deus aprova, orienta, é dar a outra face, andar a segunda milha, fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem com você. Fora disso, é pura carnalidade, é pura ganância humana nas coisas. Tá bom? Ok, essa é a resposta para esta pergunta. Pelo bem, Deus é a favor da guerra? Ok.